Olá, o meu nome é Alexandre Peruzio e a frequência com que vejo comentários de cristãos que estão com medo de perder sua salvação, com falta de segurança se tem ou não a salvação, é assustador. Porque um cristão ele deveria ter paz, porque ele recebeu a graça de Deus por meio da fé e não ter a certeza de que isso foi eficaz ou algo do tipo é desrespeitar o Senhor. É uma falta de respeito com ele que fez essa obra. O sangue dele é tão poderoso que não importa o quanto a gente batalhe contra isso, mesmo que a gente queira perder a salvação. Isso é uma coisa que não faz sentido, inclusive, para um cristão. Se você confessa seus pecados, se você não tem vontade de fugir do Senhor, é que nem Pedro, né? Pedro tem essa passagem que diz: Senhor, se afasta de mim. E se jogou aos pés do Senhor. É assim que um cristão é. Um cristão em pecado é mais ou menos isso. Um cristão em pecado é aquele que, eu peco, e vai para os pés do Senhor. Um verdadeiro cristão nunca foge dele, né? Mas se você está aos pés do Senhor, pare de ser que nem Pedro, pare de ficar dizendo para ele se afastar. Ele não vai se afastar, ele é misericordioso. É parecido com a ideia de Caim. Caim disse: Senhor, eu não sou digno da tua graça. Que nem Pedro disse, né? Senhor, eu não sou digno de ti, vai para longe. Mas diferente de Pedro, Caim, ele foi embora. Ele que se afastou do Senhor. Pedro, ele foi aos pés do Senhor. A diferença de um verdadeiro e um falso é essa. Caim disse: Eu não sou digno de ti. Só que Caim, ele limitou a Deus dizendo que Deus não o poderia perdoar. Pedro fez algo muito parecido, mas diferente, que é justamente dizer: Eu não sou digno de ti, mas ir diretamente ao Senhor para recorrer a Ele, para se jogar aos pés dele, né? É uma situação contraditória e muito bonito, inclusive, né? Vamos lá, né? No fim das contas, a única razão para um cristão estar inseguro é por estar olhando para si e não para o Senhor. Essa é a única razão. Se você deixasse de olhar para si mesmo e das suas falhas, você deixaria de ser inseguro. Nada que temos em nós vai ser motivo de segurança. Nós somos completamente volúveis. Nós vamos de um lado para o outro e perdemos e ganhamos. A nossa autoestima sobe e desce, coisa do tipo. Mas se estivéssemos olhando para o Senhor pela fé, por que é que duvidaríamos, não é? Esse foi um dos comentários que uma pessoa insegura sobre sua salvação veio falar. Aí eu respondi isso para essa pessoa. Leia com atenção ou ouça com atenção o que eu vou te dizer. Eu escrevi muito e vou falar um pouquinho demais aqui, mas é importante para que você tenha paz e segurança da sua salvação eterna. Sua salvação não depende do que você sente ou deixa de sentir. 1 João 5,13. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que vocês têm a vida eterna. Ou seja, quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. E essa salvação não está vinculada ao que você faz ou deixa de fazer, mas tão somente na fé no Senhor Jesus. Está vinculada ao que ele fez. Você precisa dividir bem os assuntos da Bíblia para definir a sua, primeiro, posição e condição. Segundo, salvação e testemunho. Terceiro, a velha e a nova natureza. Então vamos lá. Primeiro, posição. É onde você está aos olhos de Deus, depois que você creu em Cristo e você foi salvo. Deus já não te vê mais como um pecador após isso, mas você está perfeitamente e eternamente salvo em Cristo. Leia Efésios 2, de 4 a 7 e Colossenses 3, 3, que diz: Porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso já é um fato. Você já está escondido com Cristo em Deus. Não adianta você lutar, não adianta. Mas eu sou muito pecador, não parece que eu estou salvo. E quem diz que é para você ver o quanto parece ou não? A fé não é algo que você pode medir. Você não vê, você não sabe que crê no Senhor Jesus? Você não crê nele? Então, essa fé é a que te salva. Já que meu celular está aí, eu vou abrir a Bíblia aqui mesmo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, você não pode pensar que seus sentimentos podem garantir qualquer coisa que seja na sua vida. A fé é um dom de Deus, esse dom jamais vai ser revogado. Como pode não entender isso? E qual o perigo de não entender isso? Nenhum, você simplesmente vai estar perdendo a alegria da presença do Senhor. Não perca isso. Aproveite que você, sendo algoz do Senhor, foi salvo e agora filho de Deus. Vamos falar agora da condição. É a condição que estamos submetidos nesse momento. Deus nos vê perfeitamente puros em Cristo, e assim devemos mortificar a nossa velha natureza, não para sermos salvos, mas para sermos coerentes com a nova natureza que Deus nos deu. Ou seja, abandonamos os pecados não por medo de perder a salvação ou com insegurança, mas por amor de nosso Salvador. Não se esqueça, uma vez salvo, para sempre salvo. 1 João 4, 18 e 19. Segundo tópico é salvação.
É pela fé no Senhor Jesus, e essa fé é um dom de Deus, e os dons de Deus são irrevogáveis. Lembre-se disso. Você tem fé no Senhor Jesus? Pois saiba que isso não vem de você, é um presente, uma dádiva de Deus. Sendo assim, as chances de você ser um apóstata são iguais a 0%, não tem como isso acontecer. Você pode ler lá os versículos de Efésios e Romanos. Testemunho. Um cristão verdadeiro como você tem tudo o que precisa para viver em santidade. Mas, obviamente, não é isso que ocorre por nossa culpa. Então, o que ocorre quando um crente, um verdadeiro crente, peca? De forma nenhuma ele pode perder sua salvação, pois, insisto, a salvação é eterna. Mas se esse cristão não se arrepender e se acomodar no mundo e nos seus pecados, Deus pode não premiá-lo depois da morte. Isso é recompensa de uma vida santa, não salvação da alma. Totalmente coisas distintas aqui, ok? Pode ler 1 Coríntios 3, de 10 a 15. E também tem outra consequência interessante de um cristão que teima em ir contra o Senhor, que é o pecado para a morte. Esse pecado para a morte é quando a pessoa é retirada do testemunho cristão, mas não é retirada para ser jogada no inferno, né? É retirada do testemunho cristão para ir para a casa do Pai, para voltar para casa. É como se Deus dissesse, ó, volta aí que você está fazendo muito mal. Você vai ter que voltar a ficar de castigo. No caso lá, você não vai ficar de castigo, a ideia não é essa, né? A ideia lá, você vai entrar em descanso, mas em vergonha, né? Você vai chegar lá como se... Tem um versículo lá, né? 1 Coríntios, que ele vai dizer justamente isso. Aquele que não receber a recompensa vai ser queimado as suas obras e vai ser salvo, mas como que pelo fogo, né? Além disso, não existe um só cristão na face da terra que possa pecar e ficar feliz e despreocupado, pois o Espírito Santo o incomodará. Me diga, você peca e sai alegre como se nada tivesse acontecido? Não? Então, absolutamente você não é um incrédulo. Você confessa a Deus os seus pecados? Ora, então o que você está esperando para se alegrar no Senhor Jesus? Ele já te perdoou há muito tempo, desde que você confessou. Sempre confesse seus pecados, não para ser salvo, pois você já foi salvo desde que creu em Cristo. Entenda isso. Mas manter a comunhão com Ele. E terceiro e último tópico, a velha natureza. Finalmente compreenda que em você, por causa da nossa condição, duas naturezas existem, a nova e a velha. As duas não podem melhorar, pois a velha natureza é tão má que não tem como consertar, e a nova é tão perfeita, é perfeita em Deus, que não tem o que melhorar. A velha natureza vem em todo ser humano desde nascença. A nova natureza, desde que você creu no Senhor Jesus, você já tem essa nova natureza dada por Deus. É um milagre. Agora, nessa nova natureza, você ama a Deus de todo o coração. Mas na antiga natureza você ainda anda em amor ao pecado. Deus não te vê na antiga natureza, ou seja, se você peca contra Deus. Ou seja, se você peca contra Deus, Deus não diz: "Ah, horas, por que você fez isso? Você é muito mal." Não, de forma nenhuma. Deus diz para cada um de nós: "Meu filho, você não é assim." Leia Hebreus 12, de 6 a 8. E essa é a verdade. Não deixe seus pecados obscurecerem a verdade de que você não é mais um pecador, mas um filho de Deus, remido do pecado. Não se deixe convencer do contrário. Sei que parece que não, mas confie em Deus. Por mais que pareça que você ama o pecado, você tem que fazer distinção. Quem ama o pecado é a antiga natureza, que ainda está em nós. Mas Deus só te vê ressuscitado em Cristo com uma nova natureza perfeita. Entendendo isso, você vai finalmente dividir as coisas corretamente na Bíblia para deixar as coisas bem direitinho. Ó, se eu peco, Deus diz: você não é assim mais, pois essa era a antiga natureza. Por acaso Deus te entregou uma natureza imperfeita que é capaz de pecar? Não. Essa natureza que peca não é você, não mais. Essa é a natureza que foi crucificada com Cristo. Essa nova natureza que você ama a Deus também não é algo que você possa se gloriar dizendo: olha como eu amo a Deus, como eu faço boas obras. Essas obras que você faz a Deus são obras que Ele preparou para você antes de antemão, né? Então, e não só isso, Deus te dá o objetivo, Deus te dá o caminho e Deus te dá a força para fazer isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O objetivo, eu vou botar aí o negocinho explicando a minha ideia, né, do objetivo, caminho e força para isso, né? É uma coisa bem interessante, né, de você entender que Cristo é tudo isso aí. Ele é o objetivo, ele é o seu caminho e ele também é a força que você tem para conseguir caminhar e chegar no objetivo. Tudo isso é independência do Senhor.
Qualquer momento que você pensar que é forte demais para caminhar pelos seus próprios meios, ou que você é fraco demais para Deus te ajudar, você está desrespeitando o Senhor. Seja qual for essas duas coisas. Ou se acha forte demais, ou fraco demais, ou pecador demais, Deus é forte o suficiente para te levantar. E também é o mais humilde de todos para te constranger a caminhar nas obras que Ele preparou para você e em comunhão e com a certeza da salvação. Não duvide, creia, porque Ele é o seu Salvador e Ele também é o seu advogado.